Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo semanal. Hoje falaremos sobre ansiedade, ansiedade e ansioso. Você se considera ansioso ou ansiosa? O que você sente quando produz ansiedade? Quais os seus sintomas? O que é que apresenta no seu corpo? Como você se sente? Vai me dizendo aí para eu saber, né, como que você produz a sua ansiedade. Na verdade, a ansiedade o ansioso é aquela pessoa que vive o tempo inteiro no futuro. Se preocupa tanto com o futuro, pensa tanto nas coisas do futuro, nas coisas que ainda irão acontecer, que esquece de viver o momento presente. E como a gente vem falando aqui, o momento presente é o momento que realmente importa. É o momento onde você pode mudar todas as coisas da sua vida, inclusive o seu futuro. Então a ansiedade, ela está ligada a pensamentos, a uma criação mental, a um volume de informações que a mente trabalha o tempo inteiro, criando filmes das coisas que irão acontecer e muito provavelmente de forma negativa. O ansioso, ele pensa muito negativo, ele cria o filme com todas os detalhes, os mínimos detalhes, mas sempre dando errado no final. Então, nós vamos aprender a mudar um pouco esse aspecto, né? A trabalhar um pouco o nosso pensamento para que a gente viva com menos ansiedade, porque a ansiedade ela é uma coisa natural. Todos nós temos um pouco de ansiedade. Se nós arrancarmos a ansiedade de um indivíduo, ele provavelmente vai morrer. Ele não vai chegar a uma fase adulta, a uma idade a que nós temos, né, hoje, porque a ansiedade ele também leva a uma defesa do ser humano, do organismo. Ele te leva a reações, inclusive orgânicas, né, físicas, que são o que vocês sentem aí quando fazem ansiedade. Taquicardia, tremedeira, tremor muscular, dilatação da pupila, sudorese, desejo de fuga, prepara as pernas para fugir. Então, na verdade, a ansiedade é algo necessário, né? O leão ele consegue fugir, a zebra, a presa do leão, ela consegue fugir pela uma questão de ansiedade, porque ela se vê naquele momento, né, em que realmente é uma situação de perigo. Porém, a pessoa que se diz ansiosa, o corpo dela está sendo o tempo inteiro bombardeado com esses sintomas orgânicos que não são legais. Nosso corpo não está preparado para sentir isso o tempo inteiro. Então, a gente vai descobrir, né, quando que ela vira, digamos, preocupante, quando que a ansiedade fica preocupante e quando que ela é normal. A ansiedade, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e em 2015 os dados mostraram que nós tínhamos 18 milhões e 600 mil pessoas ansiosas no Brasil, que se dizem ansiosa, mas para a programação neurolinguística, a ansiedade ela é uma nominalização, perdão. E o que é isso, uma nominalização? Na verdade, a nominalização é um processo, é uma série de fatores que levam a gente a dizer que está ansioso. Ninguém nasce ansioso, a gente aprende a ser ansioso. A gente aprende a ter essa série de sintomas, a gente aprende a produzir, porque em um determinado momento isso foi benéfico para nós e a gente é como se o corpo entendesse que aquele processo é necessário para todas as outras coisas. E aí a gente, né, repete essa estratégia, esse processo inconscientemente e não se dá conta que nós mesmos é que produzimos a ansiedade. Então, se você se denomina ou foi detectado por algum profissional, né, ou por alguém conhecido, porque hoje em dia, né, virou muito assim, muito cômodo ter um nome para falar das coisas,
Então, se alguém detectou, disse que você é ansioso, né, lembre que isso é um processo interno e que se a gente tira uma pecinha desse processo, ele vai deixar de acontecer, né? Ele não vai ter o sucesso que ele tem. Claro que é um sucesso ruim, porque ele te produz sensações ruins. Mas se a gente tirar uma pecinha desse processo, ele não vai ter o mesmo resultado. Ou seja, você não vai ter aqueles sintomas que o seu corpo apresenta, né? No Brasil, nós temos 9,3% da população que se denominam ansioso. E aí virou hábito procurar psiquiatra, tomar remédio, porque o brasileiro e o ser humano de um modo geral, né? Ele vai pelo caminho mais fácil, né? É muito mais fácil a gente tratar o sintoma do que tratar a causa. Então, eu tô com pensamento acelerado, eu tô pensando muito, eu tô com insônia e eu tô com o coração acelerado. Claro que isso é incômodo e eu quero que isso pare. Eu não quero sentir dor, eu não quero sentir esse incômodo. Então eu vou lá, procuro um médico, tomo um remédio e acho que estou bem. Mas na verdade eu tratei o sintoma e não tratei a causa. E a ansiedade em si, ela está querendo falar com você. Ela é um processo que precisa ser entendido por você para que tenha uma melhora. Então, se você toma uma medicação, é claro que você vai melhorar do sintoma, né? Mas e a causa? Como é que fica? É preciso se conhecer para entender um pouco mais sobre você mesmo e como você produz isso daí, tá? Na verdade, a ansiedade, ela está ligada ao futuro, assim como o medo. Você não tem medo de algo que já aconteceu, que já passou. Você tem medo de algo que ainda vai acontecer. A mesma coisa é a ansiedade. Você não fica ansioso por algo que já aconteceu. A nossa ansiedade é sempre voltada para o futuro, assim como o remorso e a culpa são sentimentos do passado. Você não sente remorso por algo que você ainda não fez, que você nem sabe que vai acontecer. Você sente remorso, você se sente culpado por algo que falou, alguma atitude que fez, ou algo que deixou de fazer, ou que deixou de falar, mas é sempre algo do passado. Então lembre-se que o nosso futuro a gente constrói hoje. Então, se você se sente ansioso, você precisa respirar, você precisa se acalmar, você precisa centrar nas suas atitudes de agora, porque são elas que vão determinar o seu futuro. É você quem está construindo o seu futuro no agora. Então, a gente não pode dizer que toda pessoa que pensa no futuro é ansioso, porque muita gente acha, mas eu não posso fazer planos para o futuro. Claro, tanto pode quanto deve. É muito bom a gente planejar o nosso futuro, ter metas, objetivos, porém o que a gente não pode é viver preso ao futuro e desenvolvendo, né, esses sintomas que são ruins para o nosso corpo, para o nosso meio, para a nossa vida e até para as pessoas que convivem com a gente, né? Então, se esse processo físico, químico e mental está começando a atrapalhar a sua vida em outros aspectos, então você pode dizer que está ansioso, porque ser ansioso é diferente de estar. E eu recebi muitos comentários quando postei, né, o tema da live, e muitas pessoas falam isso, e eu também às vezes falo. Por exemplo, eu sou ansiosa. Você está trazendo para a identidade um comportamento que não é fixo, ele não é, né, ele é temporário, né? Você está produzindo ansiedade por algo, está produzindo ansiedade por determinados fatores, mas, por exemplo, quando você estiver dormindo, você não está ansioso. Então, você não pode dizer que é ansioso. E a primeira grande mudança para você sair desse ciclo é você dizer: eu estou ansioso por tal acontecimento, porque na verdade isso é natural. Se você vai fazer uma prova amanhã, que você precisa de uma nota para ser aprovado, é óbvio, é fato que você vai se sentir um pouco ansioso,
que você vai ter sintomas, talvez uma dor no estômago, né? Talvez, sei lá, não consiga dormir, né? Pense muito naquilo, porém, avalie. E quando você se sente realmente preparado, os sintomas da ansiedade diminuem, né? Esses sintomas até desaparecem. Então, na verdade, quem produz a ansiedade somos nós, que não nos preparamos para, não nos sentimos preparados para determinados acontecimentos e aí ficamos imaginando, né, fazendo um filme cheio de detalhes, né, e de forma muito pessimista. Você não consegue imaginar algo bom. Se, por exemplo, você tem uma prova amanhã, usando o mesmo exemplo, e você precisa de nota, mas você não conseguiu estudar porque teve que trabalhar ou porque alguém da família ficou doente, por algum motivo pessoal, você com certeza não vai se sentir preparado. Então, esses sintomas eles vão aparecer. Concordam? O ansioso, né, a pessoa que produz muita ansiedade, ele prevê sempre um resultado catastrófico, extremista e negativo, né? Se você se imagina fazendo a prova, tendo um bom resultado, se você estuda, se capacita para isso, se você se prepara e se sente pronto com a matéria em dia, né, com seus pensamentos em ordem, você não vai imaginar um resultado ruim. Né? Você não vai imaginar que vai cair algo que você não estudou porque você estudou tudo. Né? Você não vai imaginar que vai dar um branco porque você está sabendo fazer aquela, né, aquela matéria, aquela disciplina. Então, é você quem está produzindo a ansiedade. Vamos para um exemplo prático. Suponhamos que você trabalha e o seu chefe te pediu para fazer um relatório que super importante para a empresa que você trabalha e que o destino de muitos funcionários, o salário de vocês no mês depende deste relatório. Se esse relatório não ficar pronto até segunda-feira, vocês não receberão o salário esse mês. E aí você foi para um churrasco, final de semana, você foi à praia, você foi para um aniversário, um casamento, e você acabou esquecendo de fazer este relatório. Na segunda-feira, quando você chega no trabalho, nossa, eu me esqueci de fazer aquele relatório. E agora o destino de todo mundo, né, vai se ferrar por minha conta. E aí você percebe que quando você passa, as pessoas estão olhando para você e elas baixam o olhar e elas começam a conversar entre elas e você percebe que elas estão falando de você. E aí você vai se sentindo mal. Você vai sentindo aquela angústia e você vai sentindo aquele medo aumentar e aquela pressão, a pressão começa a subir, né? Que já falaram aí, minha pressão sobe e a perna trava. Você tem vontade de correr, mas você não consegue, todo mundo está olhando para você e todo mundo está falando sobre você. Até que chega o seu amigo, bate na mesa e diz: Michele, nosso chefe está lhe chamando com urgência na sala dele. E agora? A hora do juízo final. E você começa a suar frio e a vista começa a escurecer e parece que você vai desmaiar. E aquela sensação de que o ar está faltando e você dói o pulmão, dói o coração, dói as costas, tudo dói, a respiração fica acelerada, fica aqui no peito, mais em cima. E aí, todo mundo olhando para você entrar na sala e quando você abre a porta, era a sua festa surpresa de aniversário. E todos estavam ali para comemorar. E na verdade, a história do relatório foi só um pretexto para que você não desconfiasse, passasse o seu final de semana em casa fazendo aquele relatório, para que não desconfiasse que os seus amigos estavam preparando uma linda festa surpresa. E aí, o que é que a gente pode tirar de conclusão disso aí? Na verdade, eu produzi o meu próprio sofrimento. Por quê? Porque eu sabia que não tinha cumprido com a atividade que tinha sido determinada para mim. Eu sabia que eu não estava pronta para responder quando fosse questionada.
e eu sabia que eu não teria tempo hábil para concluir o relatório, porque na verdade eu tive todo o final de semana e eu não fiz. E outra grande lição que a gente pode tirar desta história é que quem sofre por antecipação sofre no mínimo 2 vezes. Por quê? Porque na verdade eu sofri quando eu cheguei ao trabalho, né? Eu sofri vendo as pessoas olhando, porque na verdade elas estavam falando de bem, né? Estavam falando sobre a minha festa, e eu achando que elas estavam me criticando e falando de mal porque eu não cumpri com a tarefa que me foi determinada. Então, na verdade, ninguém estava me julgando como errada ou como certa. Eu estava me auto-julgando, era o meu próprio julgamento, tá? E por que quem sofre por antecipação sofre 2 vezes? Porque, na verdade, não foi um sofrimento, não foi algo ruim, pelo contrário, foi algo bom. E suponhamos que realmente vamos mudar agora o final, igual você decide, né? Suponhamos que realmente o meu chefe me chamou para cobrar o meu relatório. Nós teríamos várias hipóteses, várias possibilidades de acontecer, né? Ele poderia perguntar pelo questionário, pelo relatório, eu dizer que não fiz e pedir mais um dia até o final do dia para concluir o relatório, e ele poderia aceitar. Ou ele poderia me dar uma lição de moral, dizer que eu errei e que, enfim, a vida de todo mundo dependia disso, o salário, que eu estava errada, e me dar uma suspensão. Ou ele poderia, em várias hipóteses, né, pedir para alguém me ajudar, né, porque até o final da tarde, se eu não fiz final de semana, não daria para concluir. Então eu vou pedir para cada funcionário fazer um pedaço, e aí no final você corrige. Poxa, legal, me ajudou. Ou, na última e na pior das hipóteses, ele até poderia brigar comigo e me demitir. Eu acredito que não chegaria ao extremo, mas o ansioso, ele pensa assim. Quem produz ansiedade, né, quem vive com esse medo, preocupado com o futuro, ele já cria um resultado catastrófico. Então, ele já entrou no trabalho na segunda-feira, né, passando mal, se sentindo mal e terminou realmente, suponhamos, sendo demitido. Sofreu 2 vezes. Sofreu o tempo que achou que ia ser demitido e sofreu ao ser demitido. Então, na verdade, o que a gente deve é pensar positivo, é trocar um pensamento ruim por um pensamento bom, é começar a pensar que coisas boas acontecem na nossa vida, porque as coisas ruins são tão poucas, são tão mínimas, né? E na verdade, como eu falei antes, não existe ruim nem bom, existem resultados das escolhas que a gente fez, porque nesse caso, se eu fosse demitido, o resultado seria porque eu não fiz o relatório, eu não cumpri com algo que foi pedido para mim anteriormente e eu tive, né, um tempo hábil para fazê-lo. Então, na verdade, a ansiedade vem porque a gente vem, né, alimentando pensamentos negativos, alimentando pensamentos catastróficos. Então, se isso começa a limitar ou piorar o seu desempenho, né, na sua vida, no seu dia a dia, está deixando de ser uma ansiedade normal, está deixando de ser um comportamento, né, normal para ser algo que está te prejudicando em vários aspectos, tá? Porque na verdade você está dando significados diferentes, significados negativos para as coisas que acontecem, né? Como no caso das pessoas estarem olhando para você e falando sobre você. A Sidlene falou aqui que ela começa a tremer e a voz não sai. Pois é, Sidlene, esse é um dos sintomas de quem produz ansiedade, principalmente a questão de falar em público, porque é um grande medo da humanidade, né? As pessoas sentem medo de serem julgadas, de serem comparadas, quando na verdade o nosso único parâmetro somos nós mesmos. Então eu não tenho como ter a oratória igual a do Padre Fábio de Mello, porque ele tem um dom, ele estudou para isso, ele treina, ele
convive, faz palestras e tem uma oratória muito boa e consegue raciocinar muito rápido, e ele tem o desenvolvimento meu é diferente do dele. Então eu não posso me comparar a ele, eu só posso me comparar a mim mesma, tá? Então seja seu único parâmetro, observe-se, né? Ouça seu corpo. Se você está em um momento em que precisa, por exemplo, falar em público, e você percebe que sua voz não sai, vai para um lugar, ou mesmo na frente de todo mundo, de uma forma discreta, respira, traz a respiração, puxa para o seu peito e exala com mais tranquilidade, para que você possa voltar para o seu centro. Ouça teus batimentos cardíacos. Preste atenção no teu corpo, né? A gente acelera muito quando faz ansiedade. Então, é preciso que você se observe, tá? E deixe de produzir e de criar essa ansiedade que está te fazendo tão mal. Porque, na verdade, como eu falei no início, você não nasceu com ela. Você produz e cria a sua ansiedade, tá? A ansiedade, como eu falei, é uma nominalização. A PNL, ela trabalha assim. Então, quando um paciente chega e diz assim, eu sou ansioso, primeiro eu vou tirar a ansiedade da identidade dele, né, e mostrar que ele está produzindo ansiedade. Aí a gente vai descobrir qual o processo dele, né, como que ele produz ansiedade. Então eu pergunto para você que está me assistindo e que se denomina e que se sente, que se acha ansioso ou ansiosa, o que você tem que produzir em você para causar esse estado emocional? Qual o percurso que você faz, que a sua mente faz para produzir ansiedade? Primeiro você vê uma imagem de algo acontecendo, você cria um filme na sua cabeça com vozes, com sensações, com cheiros, né, com cor, com movimento. Como é que essa ansiedade é produzida? Se eu quisesse produzir ansiedade assim como você, o que é que eu tinha que fazer? Qual o processo que eu tenho que seguir para ser ansioso e estar ansioso assim como você? Para ter os mesmos sintomas que você tem. Então, na verdade, cada pessoa produz ansiedade por um motivo, né? Dependendo de cada paciente, porque na verdade a ansiedade ela vem de um conflito de crenças. E o que são crenças? Crenças são a nossa realidade. É o que você pensa sobre a vida, sobre você mesmo, é o que dá resultado para você, é o que funciona para você. Então, quando existe um conflito entre as crenças, você se sente ansioso. Você produz essa ansiedade. É como, por exemplo, não tem gente que não gosta que as pessoas cheguem atrasadas? Eu, por exemplo, meus pais, principalmente o meu pai, ele é muito pontual. E ele me ensinou que as pessoas devem ser pontual e que as pessoas precisam honrar com seu compromisso. E de uma certa forma ele me passou a mensagem de que quem não chega no horário, quem não cumpre com a pontualidade, com seus compromissos, é como se fosse, a palavra seria desleixado, mas é como se não tivesse dando importância para você que está lá esperando. Pelo menos foi esse o significado que eu dei. Porque ele sempre repetia que a gente tem que chegar no horário e que é importante que a gente cumpra com os nossos compromissos, que a gente tem que chegar no horário e tal e tal. Então, suponhamos que quando eu estou em um lugar, marquei com uma amiga e nós marcamos para as 8 horas e deu 8h10 e 8h20, eu começo a ficar angustiada e aí começa a entrar em choque, em conflito as minhas crenças. Poxa, ela é minha amiga, mas se ela não chegou no horário, ela não me valoriza como eu mereço, né? Então ali já começa a vir uma série de pensamentos, de imagens, de criações mentais, de que ela pode estar, sei lá, com outra amiga fazendo compras ao invés de ter honrado com o meu compromisso, ou que ela teve um acidente no trânsito
e que não conseguiu me falar, não teve a consideração de me ligar e que eu sou mais importante do que o acidente e ela deveria ter me avisado. Enfim, a nossa mente ela é muito criativa e o ansioso, né? Ele cria de forma muito catastrófica. Então eu penso logo no que é pior, baseado nas minhas crenças, tá? Na minha realidade. Então, por isso, existem formas de lidar com a ansiedade de um modo geral. Óbvio, é fato, e nós vamos dizer algumas aqui, mas na verdade a PNL ela trata o caso, né? Ela trata a causa, e a sua causa de fazer ansiedade é diferente da minha causa. Então, em uma conversa muito sutil, o terapeuta ele descobre, né, a estratégia que você roda para fazer essa ansiedade e, como eu falei, à medida que ele tira uma pecinha, né, por exemplo, eu fiz uma imagem mental da minha amiga fazendo compras com outra amiga. Então, se eu tiro essa imagem da minha estratégia, eu vou deixar de produzir ansiedade. Então, é uma coisa que, digamos, é simples na terapia, né? Mas é que é preciso, né, realmente ter esse diálogo com a pessoa e entender como é que ela produz, né, essa ansiedade. E a ansiedade tem vários sintomas e cada pessoa tem o seu. A Sidilene nos falou aqui que dá tremedeira e perde a voz, né? Algumas pessoas realmente ficam completamente sem voz, outras dão alteração no sono, passam dias sem dormir. Se você tem uma viagem e é a viagem dos teus sonhos, você passa vários dias ansioso sem dormir, se preparando para a viagem. Gente, eu já fui muito ansiosa. Eu tinha insônia dos meus 10 anos de idade até os 33, mais ou menos. E hoje eu durmo até em pé, porque nada me faz ansiosa. Eu posso ir viajar amanhã, 8 da manhã, e eu consigo arrumar minha mala às 5 da manhã, dormir uma noite tranquila de sono, acordar um pouco mais cedo, arrumar minha mala e viajar. Claro que se eu tiver tempo hábil antes, eu prefiro fazer antes para eu não esquecer nada. Mas essa questão de ficar pensando como vai ser, nossa, não, eu não penso mais, eu não produzo mais essa ansiedade. Provas, entrevistas, não tenho mais, eu não produzo mais essa ansiedade. Me sinto ansiosa, talvez, por um resultado de um exame, algo do tipo, mas mesmo assim, tudo muito harmônico, tudo muito harmonizado, tudo muito bem controlado. Não pensem que foi da noite para o dia, eu aprendi a lidar com ela, eu tinha todos os sintomas que vocês imaginarem, inclusive a minha ansiedade era muito focada no meu estômago, eu tinha gastrite nervosa, eu ficava muito inquieta, eu balançava muitas pernas, eu mexia muito com as mãos, no cabelo, bastante, só que eu ficava assim, puxando e mexia com chave, com a mão, alguma coisa, né? E esses são sintomas, né, aspectos físicos que o ansioso vai demonstrando, né? A inquietação, comportamento compulsivo, enfim. Qual o seu sintoma? Coloca aí nos comentários. Daqui a pouco eu vou postar esse vídeo no Facebook. Vocês também do Facebook podem interagir, que depois eu vou responder a todos, tá? E como eu falei, o nosso corpo ele não está pronto para receber esse bombardeio de sintomas. Claro que uma vez na vida você está numa situação realmente de perigo, por exemplo, um quase acidente de carro. Você vinha na pista, na estrada e um carro te fechou, ou um cavalo, um animal, e você conseguiu escapar por muito pouco, ainda foi para um acostamento, e você para o carro e você sente o seu coração acelerado, as suas pernas, seu corpo esfria, a mão fica gelada, os batimentos cardíacos muito fortes, a respiração ofegante. Gente, isso é normal. Foi um momento de perigo real, né, que não foi criado pela sua mente e que ele vai te dar esses sintomas. E que na verdade não é um sintoma de futuro, porque a coisa já aconteceu, mas você viveu aquele instante de perigo. Né? No entanto, quando você produz esses sintomas por algo que ainda não aconteceu,
você está, no mínimo, sofrendo 2 vezes. Lembre-se disso, tá bom, pessoal? E o que eu posso dar de dica para vocês, para a gente melhorar esses sintomas, esse processo, esse ciclo da ansiedade? É o grande sábio da humanidade, o meu grande mestre Jesus, nos disse há 2000 anos atrás, há 2000 e alguns anos atrás: conhece-te a ti mesmo. Gente, o autoconhecimento é a chave para a cura de tudo que eu já falei nas lives anteriores e tudo que eu venho falando até hoje. Conhecer-se, autoconhecimento. Existem várias formas de se autoconhecer. Que é mais que você não gasta nada, você faz sozinho, em casa, e tem um resultado fantástico e imediato, é a meditação. Venho falando disso todas as lives, porque a meditação é super importante no processo de autoconhecimento e de cura, inclusive da ansiedade. O estado de presença, viver no agora. Se você está produzindo ansiedade, você está vivendo com a mente no futuro. Então volta para o presente. É aqui que o mundo acontece, é aqui que as coisas acontecem. É aqui que você projeta o teu futuro. Então faz o bom agora, faz o que você acha que é correto. Se prepara da forma que você tem que se preparar e você não vai viver nem vai produzir essa ansiedade para o amanhã, porque você sabe que está pronto, está pronta, né? Está completo, está inteiro. Então, viva o momento presente. A respiração consciente. Se você está num momento como esse, por exemplo, que eu citei do quase acidente de carro, para o carro, volta a atenção para o teu corpo, para a tua respiração. Faz uma respiração mais profunda e mais lenta e você vai ver como o teu sistema vai mudar, né? Vai mudar tanto os seus pensamentos quanto os aspectos fisiológicos. Tomar chá é muito bom para a ansiedade, né? Vocês podem pesquisar, as pessoas falam em camomila, tem frutas vermelhas, que é muito bom para a ansiedade. Eu tô com o meu chazinho aqui. Inclusive, essa semana eu deixei de consumir açúcar e eu passei por um processo como se fosse uma pessoa que usa drogas mesmo, né? Que passa por aquele processo de necessidade. E aí eu estou tomando alguns chás para melhorar. Oi, Adriana, para melhorar inclusive a ansiedade, né? Essa sensação no corpo também, tá? Gente, já falei também em todas as outras lives e vou repetir. Todo sintoma, ele quer nos mostrar algo. E a ansiedade, como eu falei, ele não é uma emoção, ele é um comportamento. Então, ele vem de um processo que você é quem produz. Então, se observa, né? É o conhece-te a ti mesmo mesmo. Se observa, fecha os olhos se for necessário antes de dormir e analisa o que é que esses sintomas querem te trazer, o que é que essa ansiedade, por que que você produz essa ansiedade, tá? Busque entender o que há por trás desse processo, aprenda com esse processo e pergunte a ele, qual a verdadeira ameaça? Por que que eu estou me sentindo ameaçado? Porque se você está ansioso, é frente uma situação de ameaça, só que essa ameaça não é real, ela é imaginária. Então se pergunte, qual a verdadeira ameaça? Será que eu realmente estou ameaçado? E você vai ver como isso vai mudar, como seus sintomas vão melhorar. Fazer terapia é necessário, é maravilhoso, é um conhece-te a ti mesmo de uma forma fantástica. Então, gente, perdem, né? Soltem essas amarras, transformem essas crenças, façam terapia porque é bom para você, é bom para o teu corpo, é bom para os teus pensamentos e é bom para o universo, é bom para o mundo e para todas as pessoas que te cercam. A meditação eu já falei, exercícios físicos é muito bom, né? Produz a química do bem. Para as pessoas que produzem muita ansiedade, o ideal seria yoga. Nós temos hoje no YouTube uma gama de exercícios, né, que você pode fazer acompanhando pela televisão ou pelo seu celular, né? No início pode ser um pouco mais difícil porque você não conhece os movimentos e vai ter que estar olhando e fazendo,
mas depois você vai se adaptar e é muito legal fazer yoga. Sugiro que você faça pelo menos 2 vezes por semana. É maravilhoso, vai te ajudar a respirar melhor, vai te ajudar a focar no agora, né? E vai trabalhar o seu físico também e os teus sintomas, tá bom? Técnicas alternativas, como acupuntura. Eu adoro acupuntura. Pena que assim, onde eu moro agora não tem ninguém, mas assim, eu preciso ir um pouco distante para fazer, mas eu amo que me façam acupuntura. Massagens relaxantes, ventosas, é muito válido, né? Tudo que é para você, para tratar do seu eu de você, é muito interessante. Um pilates, apesar da yoga trabalhar melhor a tua respiração, a tua postura, porque o ansioso ele está com a postura, né, voltada muito para, né, para os sintomas físicos e ele meio que se curva, né? A pessoa que está bem, ela tem uma postura ereta, ela olha para cima, ela olha para frente, para o horizonte, ela respira mais tranquilo. Você conhece a pessoa que está ansiosa pela própria respiração, né? A respiração que fica aqui, tá? No peito e muito em cima e muito acelerada, assim como o batimento cardíaco, tá? E para finalizar, eu estou terminando e gostaria de dizer que caso você esteja numa situação, né, que esteja realmente muito difícil, primeiro busca a terapia. Se você acha que não melhora com a terapia, mas vai melhorar e eu tenho certeza, existem também hoje medicamentos e como eu falei, o medicamento ele camufla o processo. Então você vai melhorar momentaneamente, você vai melhorar daquele sintoma, né, que talvez ataque cardíaco, a respiração ofegante, você pode até melhorar da falta de ar, mas quando o gatilho que causa o teu processo ansioso voltar, né, acontecer mais uma vez, você mais uma vez vai produzir ansiedade e mesmo que esteja tomando remédio, a medicação, você vai perceber ou vai achar que ela não faz efeito, porque na verdade é como se você quisesse apagar um incêndio colocando o extintor na fumaça e não na chama. Você não vai apagar o incêndio, né? Você pode até diminuir aquela fumaça, mas daqui a pouco a chama vai ficar mais forte e a fumaça vai voltar. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Falamos sobre ansiedade atendendo ao pedido de um amigo que solicitou. Deixem sugestão de temas para as próximas lives. É muito bom estar aqui com vocês às terças-feiras. Muito obrigada pelos feedbacks que vocês vêm me passando. Muitas pessoas me procurando, dizendo que estão gostando. Eu agradeço. Também adoro estar aqui com vocês. Até a próxima terça. Aguardo sugestões. Um grande beijo para todos!